Olá, estamos retomando nossas aulas pelo PCI Concursos, recursos em espécie. Vamos iniciar agora, então, recursos no processo penal, falar do chamado recurso em sentido estrito. Vamos lá, então. O recurso em sentido estrito, diferentemente da apelação, ele é um recurso usado para, normalmente, impugnar decisões que são prolatadas no curso da persecução penal. Tá? Então, é um recurso que visa impugnar decisões que são prolatadas no curso da ação penal e da persecução penal como um todo, visando solucionar questões incidentais, visando preparar o processo para o julgamento de mérito. Tá certo? Então, aquelas decisões que são prolatadas lá no inquérito, algumas delas, outras no curso da ação penal, são impugnadas por meio do recurso em sentido estrito. Ele equivaleria, guardado algumas proporções, ao agravo no processo civil. Por quê? Porque o recurso em sentido estrito, ele é usado naquelas hipóteses em que nós não temos como impugnar o julgamento de mérito final, que encerra a ação, mas aquelas decisões que vão sendo prolatadas no curso do processo. O que é importante nós destacarmos aí no que diz respeito ao recurso em sentido estrito, que ele é pautado pelo artigo 581 do Código de Processo Penal, que nós vamos analisar aqui as hipóteses do artigo 581, mas de antemão eu já digo para vocês que o recurso em sentido estrito é aquele que tem maior nível de taxatividade. Por quê maior nível de taxatividade? Porque é um recurso de fundamentação vinculada. O que eu quero dizer com isso, fundamentação vinculada? Ora, o legislador já vai estabelecer um rol, um conjunto, uma lista de decisões que vão ser impugnadas pelo recurso em sentido estrito. O que eu tenho para dizer com relação ao recurso em sentido estrito já de antemão é que ele tem um prazo de interposição de 5 dias da data da intimação. Prazo de 5 dias para ser interposto, tá? E o recurso em sentido estrito, ele tem um efeito que é só dele, por isso que eu vou falar desse efeito aqui, chamado efeito regressivo. O que quer dizer o efeito regressivo? Significa que o juiz, ao tomar conhecimento das razões recursais, do recurso em sentido estrito, ele pode rever a decisão. Juiz. Ele pode voltar atrás. Ele pode, portanto, se retratar. Isso é próprio do recurso em sentido estrito, é um efeito exclusivo do recurso em sentido estrito, que não é estendido e aplicado para as hipóteses da apelação, por exemplo. O prazo que a parte contrária tem também para contrarrazoar, também prazo de 5 dias. E o juiz, então, antes de remeter os autos ao tribunal, ele pode formar um juízo de convencimento e se retratar, tá certo? Então agora nós vamos falar dessas hipóteses de cabimento que estão aí descritas no 581, que precisa ser lido e muito bem estudado. Alguns incisos foram revogados, eu vou falar apenas aquilo que está em vigência, tá? E a primeira hipótese é aquela decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Veja, quem que vai interpor o recurso em sentido estrito aqui? O Ministério Público. Isso eu quero definir com vocês, hein, gente? Vamos entender bem porque quem que entrou com a denúncia ou com a queixa? O MP. Então, quem que sucumbiu aqui? Quem que tem interesse recursal em razão da sucumbência? Quem tem interesse recursal é o Ministério Público. Então, tá aí. É o MP que vai ingressar com o recurso em sentido estrito, tá certo? Porque havia elementos para receber, não houve recebimento. Então, o que vai acontecer? Interpõe-se o recurso em sentido estrito, tá certo? Agora vamos falar da hipótese do inciso 2º do artigo 581, que trata da incompetência do juízo. Vamos entender nas decisões para poder entender como que é interposto o recurso.
Quando o juiz declara a incompetência do juízo, não é? Ele está dizendo que ele não vai julgar a causa e está remetendo o processo para um outro juiz. Tá? Quem que pode se utilizar do recurso em sentido estrito na hipótese de incompetência do juízo? Ora, aqui tanto o Ministério Público pode se utilizar, quanto o acusado. Por quê? A regra que o juiz se utilizou para modificar a competência do juízo pode prejudicar o Ministério Público, como pode prejudicar o acusado. Então, aqui as duas partes podem interpor o recurso em sentido estrito. Não é um recurso que poderia gerar uma sucumbência só do MP ou só do acusado, porque aqui nós estamos falando de uma regra de interesse da justiça. Quando se fala de regra de competência, nós estamos falando de interesse da justiça. Então, é de interesse tanto do MP quanto do acusado que se cumpra corretamente as regras de competência, que se porventura forem descumpridas, quem vai recorrer? Ou o MP ou o acusado. Né? E não tem uma regra pressuposta. Tá? Seguindo aqui, nós temos aqui a hipótese. A decisão que julgar procedente as exceções, salvo suspeição. Que exceções que são essas? Ora, exceção de incompetência do juízo, que nós já mencionamos, entra também aqui, mas já está no inciso 2º, mas pode ser uma exceção de litispendência, uma exceção de coisa julgada, ou de ilegitimidade de parte, então veja, essas exceções elas estão descritas lá no Código. A exceção de incompetência já entraria no inciso 2º, né? Agora, a de suspeição fica fora por quê? Aqui que nós precisamos saber. Por que a exceção de suspeição ela é irrecorrível? Porque ela é baseada num juízo de foro íntimo. O próprio juiz é que vai decidir se ele é suspeito ou não. Ele nem fundamenta por que ele está se autodeclarando suspeito. Então não há nem razões recursais para você contrariar a decisão. Porque o juiz não vai expor razões. Ele muitas vezes vai se autodeclarar suspeito por uma questão de foro íntimo e remeter ao seu substituto legal. Como a decisão de suspeição ela não tem fundamento com argumentos que são publicados, são externados, não dá para você questionar e querer recorrer a partir daí, tá certo? Tudo bem? Seguindo, então, a próxima decisão que pode ser utilizada o rese, só um detalhe, aqui quando se falar de litispendência e coisa julgada, ou ilegitimidade de parte, vamos definir uma coisa. Quando for litispendência, nós queremos aniquilar aquela ação, né? Então, quem que vai se utilizar do rese aqui? O Ministério Público. Por quê? Porque ele quer manter. Ele quer manter o processo válido, porque no entendimento dele não tem litispendência nem coisa julgada. Então, quem que vai entrar aqui nessas duas hipóteses? É o MP. Porque a litispendência coisa julgada, quando ela é reconhecida, ela beneficia quem? O acusado. E legitimidade de parte pode ser tanto o MP quanto o acusado. Tá? Normalmente, nos maiores casos, no maior número de casos, quem interpõe a exceção de legitimidade é o acusado quando o MP entra com uma ação nos crimes de ação penal privada. Na maioria das vezes, então, quem que vai se utilizar do recurso aí é o MP. Tá? Agora, da decisão que pronuncia o réu, vem pronunciar o réu, quem que vai se utilizar dessa decisão? Normalmente o acusado, né? Ele que foi pronunciado. Agora, se a pronúncia for equivocada, porque ela não cumpriu os limites da lei, da legalidade ou da denúncia, excepcionalmente o MP também vai poder recorrer. Se ele entender que a pronúncia está mal fundamentada, se a pronúncia não traz consigo todos os elementos necessários para ser submetido a julgamento o acusado, o MP também pode se utilizar do recurso em sentido estrito. Tá? Inciso 5º. Da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar
inidônea a fiança. Depois, indeferir requerimento de prisão preventiva. Ou revogá-la. Ou conceder liberdade provisória. Ou relaxar a prisão em flagrante. Olha que interessante esse dispositivo quinto pela sua complexidade. O MP pode se utilizar do recurso em sentido estrito numa decisão com base no inciso 5º? Pode sim. Quando é concedida a fiança na hipótese em que não era para conceder. Ou quando é arbitrada essa fiança num patamar abaixo do que deveria ser arbitrado. Tá certo? Aí ele pode recorrer ao MP. Quando, por exemplo, o MP pede a prisão, ela é indeferida, o MP vai recorrer. Quando, porventura, ela é revogada, o MP também vai recorrer, porque revogou a prisão que ele, Ministério Público, pediu. Quando o juiz concede liberdade ao acusado, o MP vai recorrer também. Tá certo? E quando houver relaxamento da prisão que o MP entende ser lícita, ele também vai recorrer. Agora, o acusado também pode recorrer? Pode. Pode sim. Quando? Quando for negada a fiança. Quando se arbitrar a fiança acima do patamar. Quando muito alto o valor da fiança. Tá? Ou quando ela for cassada, o acusado também tem interesse na fiança para não ficar preso. Ou quando ela é julgada inidônea, o acusado também pode recorrer. Então vejam que no inciso 5º nós temos que ter uma leitura muito cuidadosa, porque tem decisões aqui que beneficiam o Ministério Público e beneficiam o acusado. Então, as duas partes podem recorrer a depender do fundamento e da sucumbência que se constatar. Tá certo? Seguindo. A hipótese do inciso 7º, então. A decisão que julgar quebrada ou perdido o valor da fiança. Gente, qual que é a diferença de quebrar a fiança e de gerar o perdimento dessa fiança? Não é? Muito bem, a fiança ela é quebrada quando há uma quebra de confiança mesmo. O indivíduo recolheu a fiança, mas sumiu, não compareceu ao processo. O que acontece? Quebra da fiança. Porque não houve o quê? O cumprimento do compromisso de comparecer à juíza mediante o pagamento daquela caução depositada. Diferente do perdimento do valor que acontece quando se verifica a condenação do indivíduo. Ele é condenado ao final, então ele perde o valor da fiança. E aí é possível recorrer por meio de recurso em sentido estrito? Sim. Agora, quem que recorre aqui? O MP? Não, aqui é só o acusado. Aqui não temos dúvida. Só o acusado que tem interesse recursal e que pode sucumbir diante de uma situação dessa. Tá? Tudo bem. Quando se decreta a prescrição ou julga de outro modo a extinção da punibilidade. Aqui quem pode recorrer? Ah, o MP pode? Sim, claro. Porque vai que não prescreveu. Vai que não houve extinção da punibilidade. Quem recorre é o MP. Agora, o particular pode recorrer? O acusado pode também. Olha que legal. Mas, professor, por quê? Porque ele pode pleitear uma absolvição de mérito que é melhor que a extinção da punibilidade. Ele pode pleitear, por exemplo, uma absolvição categórica. Melhor do que dizer que o crime está prescrito. Né? Agora, olha que interessante aqui. Aqui é quando decreta a prescrição. Aqui é quando indefere o pedido do reconhecimento da prescrição ou de causa extintiva da punibilidade. Então, veja, esses dois incisos estão dentro de uma mesma circunstância. Porque quando decreta, quem que vai recorrer? O MP. O acusado também vai recorrer quando decreta a prescrição? Vai, porque ele quer uma decisão melhor. Agora, pode acontecer do acusado só querer o quê? A prescrição. E ele pede, aí é indeferido. Aí ele recorre. Aqui só o acusado. Porque aqui o acusado só tem um único pleito. Qual é? O reconhecimento da prescrição de causa extintiva. Ele pediu, foi indeferido. Ele recorre. Aqui foi decretado. O MP recorre? Recorre. Porque pode ser que não tenha acontecido a prescrição. Mas pode ser que o acusado também recorra. Por quê? Porque ele quer uma decisão melhor do que a extinção da punibilidade. Ele pode recorrer também. Tá? Da decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. Cuidado. Quando o habeas corpus é proferido por juiz de primeira instância por meio de sentença. Tá? Por quê? Porque se o habeas corpus ele é julgado e a ordem é negada ou é concedida no tribunal, aí não cabe rese. Aí cabe ROC, recurso ordinário constitucional.
Então aqui é para juiz de primeira instância. Tá bom? Que concede ou nega. Então aqui quem que pode se utilizar do rese? O MP ou o acusado. A doutrina chama decisão pro et contra. O que quer dizer isso? Pode ser em favor ou contra. Tem os dois lados da moeda. Dá para o acusado e o MP recorrer. Tá? Inciso 11. Que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena, também chamado de sursi processual. Concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena. Quando concede a suspensão condicional da pena, ou sursi, e alguns dizem que isso aqui pode ser por sursi penal quanto por processual penal. Quando concede, quem está se beneficiando? O acusado. Então, quem que vai recorrer no verbo conceder? O MP. Tá? Quando nega, quem que está se beneficiando? O MP. Quem está se prejudicando aqui? O acusado. Então, quem recorre ao acusado na hipótese de negar? O acusado, aqui, ó. Na hipótese de revogar aquilo que foi concedido, também é um acusado, claro, né? Certo? Então, temos que sempre olhar o recurso de sentido estrito por esse prisma, tá? Mesma coisa no que diz respeito ao benefício do livramento condicional, olha lá. Quando a decisão conceder, negar ou revogar, cabe recurso de sentido estrito. Quando concede e não era para conceder, quem quer recorrer? O MP. Quando nega, quem que se prejudicou? O acusado. Então o acusado recorre. Quando revoga, mesma coisa, o acusado. Tá? Olha lá, decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Olha que loucura, uma decisão que anula o processo. Quem que tem interesse em manter o processo válido para não ser anulado? MP. MP que vai recorrer. Aqui é só o MP, hein? O particular não tem interesse aqui, tá? O acusado. Muito bem. Da decisão que incluir jurados na lista geral ou desta excluir. Aqui, gente, é uma das hipóteses interessantes e excepcionais que nós temos no artigo 581, em que há a possibilidade de se recorrer de uma decisão que não reflete diretamente no julgamento do processo, mas na própria estruturação do tribunal do júri. Essa é uma decisão que tem conteúdo administrativo e não jurisdicional propriamente dito, porque não está resvalando no julgamento de um determinado indivíduo, particularmente considerado. Aqui, na verdade, o juiz está elaborando a lista geral dos jurados que vão compor o tribunal do júri. Então, nesse caso aqui, não tem nem acusado ainda definido. Quem que poderia, de alguma forma, então, se utilizar do rese? Só o Ministério Público, é claro, porque ele pode entender que aquele jurado reúne condições específicas para gozar da condição de jurado. Então, quem tem interesse aqui é só o MP, porque o MP aqui está agindo mais como um fiscal da lei, porque não tem uma lide instaurada ainda. Tá certo? Então, aqui a hipótese é diferente daquelas que nós estamos verificando até então. Tá certo? Vamos seguindo, então. A próxima hipótese é que diz assim: quando se denegar a apelação ou julgá-la deserta. Nós vamos ver mais à frente aí o tema apelação, mas o que é importante a gente já saber de plano é que a apelação, quando ela é interposta, o juiz pode fazer um juízo de admissibilidade negativo. Ou seja, ele não quer conhecer e nem dar processamento à apelação. Juízo de admissibilidade negativo. E aí? Quando o juízo de admissibilidade é negativo,
é possível interpor o recurso em sentido estrito contra essa decisão. Que decisão? Ora, essa decisão que negou o segmento à apelação, que denegou a apelação, ou que porventura a julgou deserta. O que significa julgar deserta a apelação? Ora, a apelação foi denegada ou foi julgada deserta quando ela não cumpriu algum dos requisitos ou pressupostos para sua interposição, tá certo? A próxima hipótese é a que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Olha que interessante. Decisão que ordena a suspensão do processo em razão de uma questão prejudicial. Por exemplo, está tramitando uma ação penal para apurar crime de furto. Tá? Então, o indivíduo teria subtraído coisa alheia móvel, praticado um crime de furto. Só que, paralelamente, corre uma ação cível em que aquele indivíduo alega que aquilo que ele subtraiu é dele. Ele está discutindo isso no direito civil, na esfera civil, no que diz respeito a uma ação dominial de propriedade. Então, o que o juiz criminal vai ter que fazer? Ele suspende a ação penal, esperando a questão prejudicial dominial para saber se a coisa subtraída é alheia ou é própria. Se for própria, não tem crime de furto. E se a parte contrária, por exemplo, aqui no caso o Ministério Público entender que essa suspensão do processo é indevida, porque o juiz criminal tem condição de solucionar a lide cível e já julgar a causa, então quem que vai se utilizar do recurso em sentido estrito? O Ministério Público, o MP. O MP por quê? Porque a suspensão do processo interrompe a marcha da própria persecução penal. Quem tem interesse em interpor o recurso aqui quando ocorre a suspensão do processo? Ora, o próprio Ministério Público, porque imagine que se o processo fica suspenso, mas não suspende o prazo prescricional, isso de alguma forma também estaria vindo a beneficiar de alguma maneira o acusado, o que não pode ser admitido nesse caso, tá certo? Seguindo, a decisão que determina a unificação de penas. A unificação de penas é sempre um benefício para o sentenciado, hein? Por quê? Porque quando ocorre a unificação da pena, nós vamos aplicar aqui aquelas hipóteses de continuidade delitiva ou de concurso material benéfico. Tá, e aí, o que acontece então nesse caso? Quem que pode se utilizar do recurso aqui? O Ministério Público, do MP, porque essa unificação de penas estaria em regra beneficiando quem? O acusado, tá? Seguindo o raciocínio, a decisão que decidir pelo incidente incidente de falsidade documental. Quem que pode usar aqui? Tanto o MP quanto o acusado, hein? Por que os dois? Porque depende de quem juntou o documento, hein? Se o documento foi juntado pelo Ministério Público para imputar a culpa ao acusado, e esse documento foi declarado falso, quem tem interesse em recursar? O MP. Agora, se esse documento que foi tido como falso foi juntado pelo acusado para demonstrar a inocência dele, ele é que tem interesse em recorrer do incidente de falsidade. Tá certo? Então nós não podemos aqui pressupor nada ainda. Seguindo, a decisão que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado. Essa hipótese aqui, gente, ela está revogada, tá? Por quê? Porque isso aqui era para aquelas hipóteses de medida de segurança provisória que existia no Código Penal antes da reforma de 1984, tá? Então, tecnicamente, nós não vamos levar em consideração isso, tá? Que a outra hipótese é assim, ó, quando a decisão impuser medida de segurança por transgressão de outra medida de segurança. Quer dizer, isso aqui também caiu no desuso, porque nós não podemos aí admitir uma medida de segurança substitutiva da outra, tá? Isso aqui também a gente não verifica mais na prática. Embora se encontre lá no código, né, ela está incompatível com o novo Código Penal, tá?
Seguindo. Decisão que mantiver ou substituir medida de segurança, nos casos do artigo 774. Então aqui ainda nós podemos utilizar sim do RESE, porque aqui nós estamos falando de medida de segurança, aplicação da medida de segurança, né? Mantiver ou substituir. Quando você fala em manter ou substituir medida de segurança, nós precisamos pensar aqui o seguinte, quem que pode usar o recurso aqui? Tanto o Ministério Público quanto o acusado. Tá? Agora, quando revoga a medida de segurança, só o MP. Porque a revogação da medida beneficia quem? O indivíduo que está se submetendo a ela, o internado. Tá? A medida que decisão que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação. Bom, quem tem interesse aqui então? Aqui, obviamente, que é o internado, perdão. Não tem mais acusado, que é o internado, tá? Que converter a multa em detenção ou prisão simples. Isso aqui está revogado. Todos nós sabemos que a multa não se converte mais em pena privativa de liberdade. Toda e qualquer multa deve ser passível de ser executada perante a fazenda pública como dívida ativa da fazenda pública. Então não tem como pensar na aplicabilidade aqui nessa hipótese, tá? Tudo bem então? Maravilha. Eu agradeço aí a participação de todos. Na próxima aula, recursos em espécie, nós vamos falar de apelação, conforme está na lousa. Você que está aí estudando pelo PCI Concurso, continue firme e prosseguimos na próxima aula, recurso de apelação. Boa sorte e obrigado.